A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, jovens, crentes, obreiros e pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos agradeço por este dia que o Senhor tem nos concedido. Hoje é dia 16 de março de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus para a glória do nome do Pai. Amados e queridos irmãos, vamos falar hoje da parte mais importante do ministério de Jesus Cristo. Vocês vão entender por quê. É a morte e a ressurreição de Jesus. Estaria lendo o versículo capítulo 17 de Mateus, versículos 22 e 23, e depois vamos orar e vamos meditar. O texto diz, de novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Amém. Pai querido e amado, essa é a tua palavra. Peço perdão, Senhor, dos meus erros, das minhas fraquezas, das minhas falhas, para que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra no meu coração e na minha mente, e toma nas tuas mãos a minha vida, e os meus lábios possam transmitir aos corações daqueles que vão ouvir essa palavra, essa live, a palavra do Senhor, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que desapareça eu e Deus, em Cristo Jesus, se manifeste. Amém e a paz do Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, meditando nesta palavra, encontrei algo que todo homem que faz a obra de Deus, ele prepara os seus, para o dia que ele partir, ele esteja preparado para enfrentar a dificuldade da continuidade. E para ter continuidade, tem que ter certeza que está fazendo a coisa de Deus, obra de Deus. Que ele vai ser recompensado por Deus, não é para o homem. Veja, Jesus Cristo prediz a sua morte e ressurreição. Amados, os discípulos, quando ele estava reunido na Galileia, disse-lhe, o Filho do Homem, o Filho de Deus, será entregue aos homens, nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Veja bem, quando nós não conhecemos a Deus, a palavra de Deus, o mistério de Deus, nós conhecemos o profeta. E o profeta morrerá. Mas o profeta Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio com a sentença não apenas de exortar o povo, não veio ele apenas para dizer para o povo desviar do pecado que serão lançados fora. Ele veio com a incumbência de salvar. E para salvar essa pessoa, esse mundo, esse ser humano, aquele que crê, teria que dar a vida dele em prol dessas vidas. E os discípulos estavam com Jesus Cristo durante 3 anos e meio, mais ou menos. E não conhecia a Deus, nem os mistérios. Não entendia por que ele vai morrer. E Jesus Cristo está dizendo para eles, se eu não morrer e não for ressuscitado, levado aos céus, da onde eu saí, o Espírito Santo não virá sobre vós. E sem o Espírito Santo vir, sem eu morrer e ser ressuscitado, e voltar ao trono onde eu estava,
Nenhuma pessoa será salva. Eu vim aqui para curar os enfermos espirituais e vim para curar os enfermos carnais e salvar. Eu vim para 3 coisas: curar os enfermos, enfermidade espiritual, carnal, expulsar os demônios e salvar o homem que está nas garras do inimigo. Mas para isso, eu já fiz tudo isso aqui: expulsei os demônios, curei os enfermos, dei vista aos cegos, levantei os paralíticos, ressuscitei os mortos, perdoei o pecado daquelas mulheres, daqueles homens, vocês viram. Amei a cada um deles. Porém, portanto, tirei vocês de lá de ser pescadores, de cada um do seu trabalho, para fazer a obra, para me acompanhar. Até hoje não faltou nada para vocês. Porém, se eu não morrer, para ser ressuscitado ao 3º dia, voltar ao trono de glória, com meu sangue não comprar a humanidade, nenhum de vocês, nem daquele que for curado, serão salvos. Mas o povo não compreendia, os discípulos, porque o Espírito Santo ainda não estava com eles. Estava vendo o homem. Eles criam no poder de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não podia ficar na terra a vida toda para morrer uma pessoa, ele mandar para o céu e ele ficar aqui. Ele veio para fazer alguma coisa. Ele veio andar este mundo. Ele veio curar. Veio expulsar os demônios. Ele veio levantar os caídos, os desviados da família que Deus tinha escolhido. Uma nação. Está entendendo? Mas agora todo esse povo estava desviado da presença de Deus. Todos eles estavam desviados, baseados na letra, os escribas, os fariseus, os doutores. Tinha regras e mais regras, mas não conhecia a principal das regras, o amor de Deus, que excede todo entendimento. A sabedoria do Espírito Santo, a meiguice do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o conhecimento do Espírito Santo, que entra aonde o homem não pode entrar, que conhece aquilo que o homem desconhece, que faz aquilo que para o homem é impossível. O sangue de Jesus Cristo, enquanto não for derramado, não pode pagar o preço do pecado das nossas almas. Jesus Cristo está dizendo para eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E eles me matarão. Vai matar o Filho do Homem. Porventura não tem o Filho do Homem poder para aniquilar as armas de guerra, para aniquilar a obra de Satanás, para olhar e soprar e morrer aqueles homens que estavam contra ele ali para matar e açoitando? Sim, mas como ele salvaria a humanidade? Como ele salvaria os discípulos que aguardavam a salvação eterna? Se ele não comprasse, ele poderia ter várias maneiras de fazer, mas o combinado, o cobrado por Satanás, era o sangue de um justo, e o único justo que Deus tinha para enviar tinha que vir do céu, o seu próprio filho. Porque na terra
no meio dos religiosos, no meio das famílias cristãs, escolhida por Deus, não se encontrou um homem capaz de salvar a humanidade. Tal é a decadência do ser humano. O homem não tem condições de salvar-se a si mesmo. A mulher não tem condições, por muito que ora, por muito que jejuma, por muito bondoso ou bondosa que seja, amorosa, carinhosa, meiga, trabalhadora na obra de Deus, ora pelos enfermos e a enfermidade vai embora, mas não tem autoridade para salvar nem a sua alma, quanto mais a dos outros. Para salvar a humanidade, tinha que a salvação vir dos céus. Por isso ele teria que morrer e tornar-se ao céu. Ele não poderia furar o seu corpo e tirar, tá aqui, Satanás, o meu sangue para comprar esse povo. Eles tinham que matar. Agora o sangue dele tem um poder infinito. O sangue de Jesus Cristo não iria secar. Ele continua jorrando, continuaria jorrando enquanto o dia estiver na face da terra. Os discípulos não entenderam isso. Quantas pessoas não entendem isto hoje, mesmo sendo crente? Quantas pessoas que não têm certeza da salvação, dizendo eu já pequei contra Deus, eu fiquei revoltado. Amado, o homem não pode se revoltar contra Deus. Deus é tudo em todos. Deus é o Todo-Poderoso. Deus conhece as minhas fraquezas. Deus conhece o meu pensamento. Deus conhece o meu erro antes de eu cometer, antes que eu programasse fazer uma coisa errada. Deus já conhece a intenção da minha alma e do meu coração. Se eu estou em pé, não é porque eu oro, não é porque eu compreendo a vida das pessoas, não é porque eu sou um pastor, não é porque eu tenho 40 anos de cristão. Se eu estou em pé, é pela misericórdia do Senhor, a graça do Pai, a misericórdia dele é a causa e a razão pela qual eu não sou consumido. Porque pela minha vivência, pelos meus feitos como crente, como pastor, eu não tenho certeza, não tenho direito da salvação. Eu sou muito falho. Olho para o grande apóstolo São Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, e o coisa inefável que é o homem no ilícito falar. Ele diz assim, que miserável homem sou eu. Olhando eu para Paulo, quem sou eu para falar algo? Olhando eu para Cristo Jesus, quem sou eu? É a misericórdia dele que é sobre mim, da cabeça aos pés. Por que, pastor, você tem autoridade para dizer que não vai morrer? Eu não morrerei pela bondade do Pai. Eu vivo. Sei que sou errado, sou falho. Eu sei que eu tenho fraqueza, necessidade. Mas eu continuo vivendo, olhando para Cristo. Essa morte do Filho do Homem e a ressurreição no terceiro dia me garante a salvação. Porque também ele disse, aquele que crer e for batizado será salvo. E eu creio nesta palavra, creio no batismo, creio na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu sei das minhas palavras, eu sei da intenção, eu sei do meu coração. Como eu falo com o irmão, como eu falo com o irmão, como eu brinco, como eu dou liberdade para a irmã, para o irmão, para o jovem, para que converse comigo, que se abra.
Eu a amo, é por isso que eu confio que Deus, pela tua infinita bondade, Ele me dá graça. Se Ele continua me revelando a necessidade da minha irmã e do meu irmão, é porque está dizendo para mim, Antônio, continua olhando para mim, que eu estou na sua frente. Eu te dou estratégia para que todos que estão chorando possam confiar e chegar até ti para ouvir uma palavra. Você sabe por quê? O Filho do Homem será entregue nas mãos de homens malfeitores e eles o matarão. Eles não iam encapuzar a Jesus e dar um tiro ou dar uma espadada no pescoço e cortar. Eles iam torturar o Filho de Deus. Torturar, espancar, bater, colocar coroa de espinho, zombar, cuspir. É muita humilhação. Mas para ele garantir a salvação da humanidade, ele tinha que passar por tudo isso aí. Ele está dizendo para os discípulos, olha, para você continuar esta obra, está entendendo? Vocês receberão o mesmo Espírito que está em mim. A vossa vida não terão mais valor. A vida que vocês vão viver está escondida em mim. Vocês vão ser açoitados, xingados, apanhar, morto, por causa da palavra, por causa do testemunho. Mas lembra-se, em tuas mãos enviarei o poder do Espírito Santo, a autoridade para curar todas as enfermidades. Todas e qualquer tipo de enfermidade. Se você orar, se humilhar e depender de mim, tudo quanto pedir ao Pai, em meu nome, eu o farei, para que o nome do Pai seja glorificado. O homem, quando pede ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, está pedindo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é meigo, não tem invejas, ele não quer se exaltar. Ele faz tudo isto usando você, meu irmão e minha irmã, e a mim, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, assim como ele glorificou o nome do Pai aqui. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo hoje. Meu irmão, o discípulo ficava atônito. Como vamos perder o nosso guia, a nossa referência de vida? Ele vai morrer e vão nos matar. Eles não tinham o Espírito Santo. Quando esses homens se viram-se enlutados, quando Jesus Cristo voltou para eles e voltou ao céu, enviou o Espírito Santo, esses homens se sentiram revestidos. Eles tinham autoridade como tinha Jesus Cristo. Mas a palavra deles, tudo quanto eles faziam, eles exaltavam o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que os homens tinham matado, tinham crucificado, curava os enfermos, e quando era procurado, eles disseram em nome daquele a quem vocês crucificaram. Ensinou os discípulos deles. Os discípulos tornaram-se apóstolos, abridores de igrejas, cheios do Espírito Santo, fazendo milagres, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, apacentando as ovelhas, pastoreando o rebanho, abraçando os cordeirinhos e fazendo novos discípulos. Os novos discípulos aprenderam dos apóstolos
a humildade, a maneira de viver. Veja bem, o grande apóstolo São Paulo tinha desejo no coração de ter mulher com ele, mulher crente, não é qualquer mulher. Mas não tinha o direito, Deus o tirou esse direito. Mas ele tinha o desejo. Andava em pecado? Não. Era o desejo do homem, como homem. Mas Deus não permitiu para que não sofresse muito com ele. Amado, o homem, quando ele vê a glória de Deus se manifestar, é típico do homem procurar matar alguém. É a inveja. Porque se o homem não estiver cheio do Espírito Santo, o espírito das trevas que está em volta apodera-se do homem. E por inveja ele mata aquele a quem Deus está usando. Minha irmã, você é uma mulher de Deus. Você carrega uma carga nas costas. Quantos pecados acontecem dentro da igreja? E às vezes a esposa dos pastores, os obreiros que cercam o pastor, fica sabendo. É errado. Os pastores não devem passar os problemas para a igreja, para as esposas, para não se escandalizarem. Quando alguém é perseguido dentro da igreja, o Espírito Santo fica triste, porque Jesus Cristo ele enviou o Espírito para que tenha liberdade para falar, para curar, para pregar, para louvar, para perdoar pecado e para dizer para o irmão, para a irmã, para o jovem, adolescente, que tem um lugar para ele preparado lá na glória do Pai. Jesus Cristo está falando assim pelo Espírito Santo: você é meu. Eu te comprei com meu sangue lá na cruz do Calvário. O Pai me ressuscitou o terceiro dia. E eu te garanto, ainda que você esteja morto, eu te ressuscitarei no último dia. E você subirás, estarás comigo aonde eu estou, porque eu comprei você lá na cruz do Calvário. Você é importante. As dores que você está sentindo, a partir de hoje, se você crê somente na palavra de Jesus Cristo, não é nas palavras do pastor Antônio, que pela graça do Espírito Santo, ele vai me conceder autoridade para dizer: se você crê, você pode estar cego. Passa a mão nas suas vistas. Abre e verás que ele vai te dar as vistas. Para que você ande, pregue o evangelho, leia a palavra, medite na palavra do Senhor. Testemunha-se de Jesus Cristo aqueles que estão desviados. Você que está aleijado, paralítico, numa cadeira de roda. Se você crê na palavra, o Espírito Santo de Deus é o curador das enfermidades, é o próprio Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Põe as mãos sobre as suas pernas e ordena a cura e levanta dessa cadeira de roda. Você que está depressivo, você que está sofrendo, só quer estar deitado no fundo de um quarto escuro. Põe as mãos sobre a sua cabeça, porque Jesus Cristo vai te curar, tão somente se você crê nesta palavra. Neste dia, Deus quer levantar um exército de homens e mulheres que estão enfermos, que estão lunáticos, paralíticos, cegos, coxos, mudos,
cancerosos enganados pela medicina, se penetrar por as mãos no seu corpo. Crendo nesta palavra, o Espírito Santo de Deus vai libertar desse câncer agora. Você que tem problema nas mãos e nos pés, no coração, nos nervos, na pressão, se pôr as mãos na sua cabeça. Deus vai pôr as mãos agora pelo Espírito Santo para que você prove, seja provada e prove para o mundo que Jesus Cristo curou você. Você não morrerás como morre qualquer um. Você viverás. Mas lembre-se o seu coração. Amanhã, quando você estiver andando, quando você estiver trabalhando, quando o médico dá o diagnóstico que o câncer desapareceu misteriosamente, a cegueira desapareceu, a paralisia, quem não falava, hoje está falando. O coração está batendo compassado. A pressão está normal. O colesterol está zerado. Diabetes não existe. Os seus rins funcionando normal. Seus órgãos todos funcionando. Os nervos. A sua mente muito boa. Tudo está funcionando como uma criança recém-nascida. Agora você tem palavra. O Espírito Santo de Deus está sobre ti. O Espírito Santo está dizendo para você, foi eu quem fiz isso. Você está novo. Levanta e pregue esta palavra. Você vai dizer, Senhor, mas a minha vida secular. Jesus vai te responder pelo Espírito Santo. O que você esperava quando estava num leito da enfermidade com câncer terminal? Qual era a sua perspectiva de vida secular? Eu te curei. Eu te garanto a vida eterna. Mas tem muitas pessoas enfermas que hão de ser curadas pelas suas orações, pela pessoa do Espírito Santo, e vão crer pelo seu testemunho e serão salvos. Na eternidade, você vai receber os galardões. O cego, o paralítico, Senhor, de que eu vou viver? De que você vivia até hoje? Com a moleta na mão? Pedindo alguma esmola? Ou você vivia com Bolsa Família, com salário mínimo da nação, como deficiente? Agora você continua recebendo seu salário, mas você não é mais deficiente. Você agora tem um patrão que é o Senhor. Quem te comprou é o médico dos médicos. Os discípulos não entendiam essas coisas porque não tinham o Espírito Santo. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a entender. E glorificava o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, este é o ano que Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo teu santo e glorioso Espírito, Ele vai curar as enfermidades, Ele vai restaurar os corações contritos, Ele vai perdoar pecado de homens e de mulheres que se humilharem e vai tirar muitos do altar, porque não se humilha diante de Deus com os seus pecados. Ele vai dar dons espirituais para aqueles
que humilhando-se diante dele, ainda que tenha pecado, se humilhar e orar, buscando em oração e jejum, Deus vai conceder o dom da cura para você, vai dar o dom da revelação para você, o dom da profecia para você, os dons de operar maravilhas e milagres para você, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Mas lembre-se, após você andar curado, tenha um coração humilde, perdoa aqueles que te ofendem, te perseguem, ame os seus inimigos, fala bem daqueles que falam mal de você, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo enquanto dia você estiver aqui na terra. E quando Deus for te recolher, Ele vai te dar pessoas para você preparar, para continuar essa obra, porque a obra que em ti e em mim está feita, posta. Não pode morrer conosco. Por isso, minha irmã, Deus conta com você. Quantos Baraque tem na face da terra? Mas quantas Débora tem? São poucas. E Deus conta com as Déboras. Deus conta com as Anas. Deus conta com as Rutes. Deus conta com a mulher. Para que a obra dele cresça. Deixa de pula-pula. Deixa de vaidade. Viva simplesmente para Cristo Jesus. Pergunta para Jesus qual é a maneira que ele olha para você e te acha linda. Ele vai te dizer, não importa as vestes, importa o seu coração, importa como você vive. Ainda que é fraca, tem angústia. Jesus Cristo disse, pelo Espírito, ele conhece o desejo e a intenção, conhece a necessidade. E hoje ele disse, vou curar para a glória do nome do Pai. Não importa, ainda que Deus faça tudo isso, se você for curado das enfermidades, se eu for curado, e nós quisermos voltar para trás, viver uma vida de arrogância, uma vida errônea, Deus não vai lançar no leito. Simplesmente você não vai fazer a obra e não vai entrar nos céus pelas portas. Perde a sua salvação. O inferno espera, o lago de fogo espera aqueles que rejeitaram a pessoa bendita de Jesus Cristo, aqueles que rejeitaram o Espírito Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã, se você crê na palavra do Senhor Jesus Cristo, essa morte de Jesus foi o ápice do seu ministério, que com aquele sofrimento final, que ele sofreu a vida inteira, mas nesse sofrimento final, não teve a cura de enfermidade. Teve a compra de todas as almas. Esta foi a morte mais linda para a nossa alma. Se nós reconhecermos a morte de Cristo como um caminho que nos leva ao céu, reconhecemos a ressurreição, porque ele morreu, mas Deus o ressuscitou. Nós somos ressuscitados por ele, para a glória. Nós morremos para este mundo. O homem matou o Filho do Homem. O mundo nos mata.
Nós entregamos a morte neste mundo pelo amor de Jesus Cristo. Se me matar hoje, na eternidade eu estarei ao lado de Jesus Cristo. E às vezes a pessoa fala, alguém vai te matar? Amados, nós crucificamos a nossa vida a cada dia por Jesus Cristo. Você pode não compreender. Imagina aquilo que eu falo. Agora imagina diante de Deus o que você pensa e o que está no seu coração. O que você pode dizer, eu não abro a minha boca. Eu quero te dizer que o Espírito Santo conhece o seu coração. Então Jesus Cristo, Ele sabe que você precisa conhecer a pessoa do Pai em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Deus a comprou, por isso você e eu somos de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue bendito de Jesus Cristo. Por isso, meus amados e queridos irmãos, todo o poder foi dado a Jesus Cristo no céu e na terra. E eu vos dou poder, disse Jesus Cristo. Só quem pode dar é quem tem. Eu vos dou poder para expulsar os demônios, curar os enfermos. E se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano vos fará. Por as mãos sobre os enfermos curarão. Se pegar uma serpente, também não fará mal nenhum. Se por acaso nós pegarmos uma serpente, como Paulo pegou, não é nós pegar uma cobra para tentar a Deus. A cobra é uma víbora. Se eu tentar a Deus, eu estou respondendo pelos meus atos. Eu posso morrer e, como tentador de Deus, não perder a minha salvação. Jesus Cristo está dizendo, eu entreguei a minha vida pelas suas vidas. E você entrega a sua vida por mim. Irmã, você deixa a sua vida de vaidade, de desejos, de prazeres, de riquezas, por Jesus Cristo. Ele deu a vida dele, saiu do seu trono de glória, desceu à parte mais baixa da terra, foi perseguido, caluniado, chamado de demônio, porque fazia a obra de Deus. Foi crucificado, perdeu a vida, deixou o trono de glória no céu e aqui na terra os homens o mataram. Mas o Pai o ressuscitou. Por quê, minha irmã? Por quê, meu irmão? Será que nós cremos na pessoa bendita de Jesus Cristo? Ainda que eu morrer, ainda que eu não vou morrer, mas se me matarem, Jesus Cristo não morreu, mataram. O Pai o ressuscitou. Se me matarem, Jesus Cristo é justo para me ressuscitar. Está entendendo? Se Jesus Cristo deu as vistas aos cegos, e ele disse, eu tenho todo o poder, foi me entregue no céu e na terra. E ele me disse, eu vos dou poder e autoridade para curar os enfermos, em meu nome. Isso que eu estou vos falando é em um nome do Senhor Jesus Cristo. Que se você crê, você vai ser curado. Você crê sem duvidar. Você fala, eu quero a cura, mas o médico falou que eu vou morrer. Então você está duvidando. Quem vai curar é Jesus, não é o médico. O médico disse, eu não tenho mais jeito. Você está cega ou cego. A medicina não tem mais jeito. Mas quem está falando
que o médico vai restaurar suas vistas. Não. Você tem desejo de voltar a enxergar? Você crê que Jesus Cristo abriu a vista do cego? Sim. Você crê que Ele pode fazer isso? Creio. Então, nesta manhã, com o coração glorificando o nome do Pai, do Filho, o Espírito Santo de Deus vai tocar nas suas vistas. Quando estiver orando, se você crer sem duvidar, quando você abrir suas vistas, Jesus Cristo vai te restaurar suas vistas. Se o médico disser que você vai sofrer, vai morrer, porque o câncer alastrou, você crê que Jesus Cristo curou os leprosos? Creio. Você crê que Ele pode curar a lepra hoje? Sim. Então, põe no seu coração que Deus, em Cristo Jesus, vai curar essa enfermidade. Mas Ele conta com você leproso, com você canceroso, com você adético, lunático, cego, paralítico, problema de coração, de nervo, curado de todas as enfermidades física e espiritual, para pregar o Evangelho, para dar testemunho de Jesus Cristo, porque Ele morreu, mataram, foi ressuscitado, está nos céus, mas enviou o Espírito Santo para que a palavra dele, o poder, não se apartasse do homem. Se nós hoje não temos o poder de Deus, é porque nós estamos vivendo erroneamente. Eu creio nesse Jesus Cristo. Se você está enfermo e crê, Jesus Cristo hoje vai curar. Eu estarei orando e Jesus Cristo vai pôr as mãos sobre as enfermidades, para a glória do nome do Senhor. Já pensou que bênção num domingo desse? Você receber a cura das enfermidades, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu estarei orando, o Espírito Santo está visitando a cada coração, cada leito, cada enfermidade será curada, e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Amém? Estarei orando. Medite na palavra. Pai querido e amado, Deus santo e glorioso, a tua palavra foi pregada, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço permissão, Pai, perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas. Peço permissão para entrar no ato da tua santidade, Pai. Deus, é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na terra. Senhor, quantos cancerosos, Senhor, quantos cancerosos, Pai, enganados pela medicina. Mas para ti, Pai, nada é impossível. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu ordeno a cura desse câncer, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, quantos cegos, servos do Senhor que um dia pregou a palavra e hoje está cego. Senhor, perdoa e nova no Jesus. Restaura a vida, Pai, a saúde física, Pai. Deus, devolva a vista desse irmão e dessa irmã. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo a cegueira e ordeno que vejam para a glória do Senhor Jesus. Pai querido, aqueles que estão paralíticos, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, toma em tuas mãos. Eu repreendo a paralisia agora, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, é segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu ordeno a cura, a libertação agora. Pai querido, quantas pessoas, Senhor, que estão com problema de depressão. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, repreendo o espírito da depressão agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, para que esse homem, essa mulher levante e vai fazer a obra. Pai, quantas pessoas com problema no coração, na pressão. Pai, o Senhor é poderoso, eu repreendo agora toda enfermidade no coração, na pressão. Senhor, o colesterol,
o diabetes, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, o problema na mente, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade nos nervos, todo mal, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa, toda obra de macumbaria, toda obra de Satanás, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a tua palavra nos afirma, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, expulsarei os demônios, falarão novas línguas e curarão os enfermos. Pai, visita essa família, o lar, quantas famílias desfazendo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo Satanás que tem se andado com as famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a igreja, abençoa esse casal, abençoa a família. Salva, Senhor, e abençoa a vida financeira. Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, ore por essa nação, ore pelos pastores, ore pela igreja, ore pela minha família, que são carentes das vossas orações, ore por mim, que sou o menor do vosso rebanho, para que, no abrir da minha boca, o Espírito Santo coloque a palavra segundo a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo.